Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje o plenário abre suas portas para a advogada Rafaela Albuquerque, que preside a Comissão de Igualdade Racial e Verdade da Escravidão Negra da OAB Rondônia. Ela acaba de lançar a cartilha Reconhecer, Nomear e Transformar. Na verdade reconhecer, nomear, é isso mesmo, reconhecer, nomear e transformar, que é uma ferramenta de letramento racial que tem o escopo de transformar a linguagem e também de desconstruir aquele racismo invisível. Fique com a gente, o plenário está começando. Ela conhece o peso da história, carrega nos ombros a memória dos que vieram antes de nós e nas mãos uma ferramenta de futuro, o direito. Rafaela Cristina Albuquerque da Silva é advogada, mulher negra, filha de um Brasil que ainda precisa se reconhecer, se enxergar no espelho. Hoje ela preside a Comissão de Igualdade Racial e Verdade da Escravidão Negra da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Rondônia. Ela não fala apenas de leis, fala de feridas abertas, de silêncios que atravessam gerações e gerações, de estruturas que insistem em se manter e, para enfrentá-las, escolher algo simples e poderoso, a palavra. Com ela, lançou uma cartilha que ensina a reconhecer, nomear e transformar o racismo. Rafaela é a voz que lembra que justiça não é só sentença, é memória, é linguagem, é coragem de chamar as coisas pelo nome. Rafaela, seja muito bem-vinda ao nosso podcast plenário. Começo perguntando para você o que significa presidir uma comissão que tem o nome verdade, é um nome forte, é uma palavra forte. Primeiramente, muito obrigada por estar aqui presente hoje. E presidir qualquer coisa já é muito difícil, amiga, mas presidir essa comissão que tem a palavra verdade é muito além do que eu já imaginei para minha própria vida. Eu, sinceramente, na minha vida, eu não imaginei estar aqui na sua frente para falar sobre igualdade racial, sobre preconceito, sobre luta e sobre a verdade da nossa história, da história do Brasil. É um peso que a gente leva com alegria, mas também com muita responsabilidade. Eu digo que eu sou um grande experimento, né? E eu quero compreender para que eu possa. Eu quero estudar para compreender, para poder levar essa palavra um pouco mais para frente, essa compreensão para aqueles que vão me ouvir. Então, assim, eu tenho uma imensa alegria de poder compartilhar um pouco da história do Brasil, um pouco da história dos negros e um pouquinho da minha história também, porque, afinal de contas, a gente é filhos e filhas desse Brasil que foi um tanto cruel conosco, né? Com a nossa história. E eu digo conosco porque eu trago as pessoas pardas aqui para o nosso lado, né? Te trago aqui comigo. Inclusive, uma coisa interessante é que eu acho que, às vezes, eu me sinto na condição de parda, no limbo. Porque eu não sou preta o suficiente para ser chamada de negra e não sou preta e não sou branca o suficiente para ser chamada de branca. Então eu estou ali naquele limbo, né? E às vezes até a própria comunidade negra não aceita os pardos, né? Tem isso também, né, doutora? Tem, eu acho isso uma grande crueldade, inclusive, da nossa parte, porque como eu vou dizer, se a gente quer tanto esse caminho, né, de igualdade, a gente também tem que olhar para o nosso colega que está do lado, que é pardo, e trazer ele um pouco mais próximo. Mas eu vou dizer agora um achismo terrível, né, mas assim, eu acho que faz parte da história um pouco também, porque os pardos, né, eles ficavam ali naquela questão de capitão do mato ali, aquela pessoa mais clara, e não era tão ligados ao povo negro, né? Ele já era bem mais bem tratado, né? Podemos assim dizer, na sociedade, por ter a pele mais clara e sempre tendo aquela conexão, né? Essa divisão que sempre existe no Brasil.
E aí eu digo que o pardo é a classe média, né, que fica ali no meião e que às vezes acredita ser rico, né? Eu digo que às vezes o pardo, muito tempo, ele achou que era branco, né? E se distanciando cada vez mais da história negra. Porque ser chamado de negro tempos atrás era quase um xingamento, né? Você usava a palavra negro para xingar. Então, assim, se distanciaram. Mas hoje em dia, eu acho legal também essa reconexão deles conosco, a vontade de se conectar conosco e falou, não, eu sou daqui. E essa questão de se reconhecer no espelho é uma coisa muito interessante. Eu Sim, estava num dia no evento, e tinha uma pessoa que fez a autodescrição, né? uhum, E ela, sim. assim, era visivelmente, ela era parda, ela era da minha cor. E ela falou, eu sou uma mulher de cabelos pretos, tarará, de pele branca. Aí todo mundo. E tem muita gente que se denomina assim, né? É, que Porque acredita ser branco. falta essa questão até de você ter uma identidade para você falar sobre ela, né? Falta isso. O pardo brasileiro. É Pertencimento. pertencimento. E o pardo brasileiro, muitas vezes, ele só acredita ser. Não ser branco quando ele vai para um estado que realmente as pessoas são realmente muito brancas, ou um país onde faz essa divisão muito mais aberta, né? Ele olha para você e diz: você não é branco, né? Ainda que, se você for nos Estados Unidos, como uma colega minha já foi, e ela diz lá, Rafa, mesmo eu sendo branca, europeia, o fato de eu nascer na América Latina, ele já diz, você é latina. Não importa se você Já tem um filtro tem ali. a descendência alemã, né? Então, assim, isso vai de país para país e não tem como a gente equilibrar isso aí, Doutora, pegar, definir. em que momento você percebeu, assim, de que a luta racial ela precisava ocupar também espaços institucionais? Quando a gente pega um país que ele é de maioria negra, e você vê cada vez, e quando você olha para os espaços de mídia, para os espaços dentro da justiça, nos órgãos públicos, nas grandes empresas, uma maioria branca, e às vezes não só, às vezes até tempos atrás 100% branca, você vê que a luta é necessária, né? Cadê a nossa representatividade nesses órgãos, nessas empresas? Existe uma dificuldade do acesso ao negro a essa posição. Não vou até falar posição de poder, né? Às vezes fica um pouco pesado falar assim, mas somos pessoas inteligentes, empoderadas, que têm capacidade de assumir esses cargos e muitas vezes somos negligenciados, né? É só você ir em qualquer instituição que seja, você dá uma passada de olho assim e vê as Branco. pessoas brancas e Geralmente homens, brancos. Às vezes tem uma minoria mulher ali, uma para 10, né? E branca também, né? É difícil romper. Eu sempre digo que a mulher negra, lá vai eu falar isso, gente, os homens negros ficam bravos quando eu digo isso, gente, por favor, perdão já. Mas eu digo que a maior carga do racismo está em cima da mulher negra. Tá? por que você diz isso? Porque a gente aponta no final, aponta não, desculpa, o iníciozinho lá atrás. Nessa escala que existe do homem, da mulher negra, aí o homem negro, aí a mulher branca e o homem branco no topo. Por que que eu digo isso? Porque muitas vezes, Josi, quando o homem negro ele rompe a barreira da pobreza, ele rompe. E eu não estou falando dele ficar milionário, não. Rompe quando eu digo tem acesso a estudo, além desse acesso a estudo, ele consegue ali, vamos supor, passar num concurso público, num cargo aí, vou colocar aqui um procurador de Estado. Vou dar um exemplo assim, tá? Não estou falando de nenhum procurador, tá, gente? Por favor, estou botando só como exemplo, né? E aí, essa pessoa, quando ela rompe com a pobreza, que ele vai ter um salário interessante, talvez ali no meio do caminho dele até tenha namorado mulheres negras. Quando ele rompe, que ele assume o cargo, ele começa a querer ser aceito por aquele local, por aquelas pessoas, e a tendência dele é casar e namorar mulheres brancas. Ele se desinteressa completamente pela vivência da mulher negra. Muitas vezes a mulher negra dali para frente que ele vai ter acesso é a mãe dele, uma irmã, ou talvez os empregados da casa. Eles não conseguem mais se relacionar de nenhuma forma, às vezes amizade mesmo, com uma mulher negra. Então, todo o gosto pessoal deles se transfere para essa mulher branca, ou sempre foi o alvo dele, né? A pessoa que ele queria, mas isso ele não conseguia.
Então, eu via, e isso isso sou eu que penso assim, tá? Que muitas vezes esse homem negro, ele luta não para acabar com o racismo, mas sim para ser aceito do lado de cá. Entendo. Você consegue compreender o que eu estou dizendo? Consigo. Ele não quer lutar por nós que eu englobo, ele quer lutar por si, para ser aceito nesse local. Ele alcança uma projeção Exato. e depois ele É muda muito, de time. é muito difícil você encontrar casais negros bem-sucedidos no Brasil. Você vê preto e branco. Qual casal negro hoje que a gente tem no Brasil de referência? Lázaro Ramos. E Thaís Araújo. É. Pronto. Eu pensei no mesmo casal. Verdade. Né? O mesmo casal que se mantém ali, junto, né? E formando uma família negra bem-sucedida. Mas na maioria das vezes não. E também não estou dizendo aqui, gente, que ninguém pode namorar pessoas de outras cores, não. Eu estou falando assim, daquele. Nunca mais você se interessa com uma pessoa que é da mesma cor que você. São muitas nuances, né, Muito, que a gente né? enfrenta aí nessa... Lógico que o branqueamento racial foi uma coisa institucionalizada no Brasil, né? Vamos branquear o povo. Os argentinos nos mataram, né? Colocaram os negros na linha de frente das guerras e foram eliminando os negros. E o Brasil tentou fazer pelo branqueamento natural, né? Mistura-se as cores, as pessoas para ver. Talvez por isso que o Brasil seja um país tão pardo, né? Verdade. Tão pardo. Então, são muitas nuances. Eu sinto por eles, né? Pelas pessoas que agem dessa forma, né? Que não tem mais esse pensamento, se deixou contaminar, né? A gente não tem uma... E também é tão difícil, né? A gente fala no pessoal, você vai obrigar uma pessoa a ficar se interessar, né? E ele não vê, porque assim, aí vem aquela questão do negro não se sentir belo, né? E que a gente projetou o belo apenas na pessoa que é branca, né? Então, uma pessoa de cabelo liso. Gente, tô de cabelo liso aqui, mas é um acidente, viu? Aí daqui eu... né? Cabelo liso, olhos azuis, essa coisa europeia, né, da beleza que foi se propagando pelas marcas e tudo mais. E a gente quer alcançar aquilo e acho que só aquilo é bonito, né? Só esse tipo de beleza que, na verdade, só esse tipo de beleza que é válido, porque beleza é subjetivo, né? Doutora, e no exercício da advocacia e também Sim. na vida cotidiana, que exemplos você já viu que você poderia dar aqui para gente de racismo estrutural que as pessoas nem percebem que estão sendo e está acontecendo ali um caso típico? Eu posso dar um exemplo da época da faculdade. Eu lembro, assim, como se fosse hoje. Eu lembro que eu sempre fui boa aluna, assim, né, esforçada na faculdade. Lógico que tinha as fragilidades como qualquer aluno, mas sempre muito esforçada. E eu lembro que uma determinada professora, numa prova, eu tirei 9. E a minha turma era muito grande. Eu estudava numa turma que era imensa. E aí, no dia que ela foi entregar as provas, ela olhou, e foi uma prova difícil, ela olhou assim, viu aquele 9, olhou pra mim e falou, você que é a Rafaela? Eu vi ela um pouco decepcionada. Eu não era a pessoa que ela estava esperando, né? Vi ela um pouco decepcionada. Eu falei, peguei a minha prova. As aulas continuaram normalmente. Era épocas de prova, então acho que 15 dias depois tinha 15 dias depois tinha a próxima prova para formar ali, né, o total de provas do semestre. Aí eu lembro quando ela me deu minha prova, ela deu as provas para todo mundo, eu vi que ela se posicionou muito próxima de mim. Ela passou quase toda a prova meio que naquela linha em que eu estava, e algumas vezes ela parou do meu lado. E eu pensei, essa abençoada tá achando que eu colei. Ela não conseguia acreditar, né? Eu lembro que eu fiz a prova toda. E eu lembro que foi uma prova até bem mais difícil, né? Na época ela tava meio chateada com a turma. E aí eu lembro que eu tirei 6,5, 7. A prova era um pouco mais difícil. Aprovada de novo, né? E aí eu acho que ela sentiu aquele alívio, não? Ela estudou mesmo. E foi uma prova em que muita gente foi muito mal naquela prova, mas consegui me sobressair. Quase que a minha vontade de perguntar, viu? Eu consigo fazer sua prova. Né? Tive que fazer uma comprovação. Então, são pequenas coisas, eu não sei por que ela não acreditou. Era visível que ela não confiava naquilo.
Isso é um exemplo simples, tá, gente? No dia a dia da gente, toda hora, todo tempo, a gente encontra ali questionamentos sobre a nossa capacidade. Eu lembro que uma vez. E existem coisas bobas para você ver como é institucional e como a gente pensa, às vezes, de forma racista, por a gente não ver o negro tendo uma vida que não é subalterna e que não é de necessidade. Eu acho que a grande surpresa hoje de muitas pessoas brancas é estar num local e a gente comer da mesma comida, saber das mesmas coisas. E isso aconteceu várias e várias vezes comigo, que é quando as pessoas até perguntam assim, não, mas de onde você é? Não, porque isso não é ser diferente. Eu falo, não sou diferente, sou daqui, eu sou de Rondônia. É que a gente também se interessa por ir num bom lugar, comer uma boa comida, ler um bom livro. Eu me interesso pelas coisas, a gente se interessa também, né? Quando a gente consegue romper essa barreira, né, da pobreza, e eu tenho uma história bem atípica da maioria das pessoas negras, né? Assim, às vezes eu nem me coloco muito como exemplo, porque foi muito diferente para mim, muito particular a minha vida, infância e tudo mais. Foi mais tranquila? Eu fui adotada, não sei se eu já te contei essa história. Não, você não me contou. Quando eu era criança, bebê, existe uma lenda sobre o meu nascimento, que dizem que eu nasci no presídio, né? Eu não te contei essa história, não? Não. Tá, lá vai eu contar pra vocês. Ok. Existe uma lenda sobre a minha vida de que eu nasci no presídio. A minha mãe adotiva, ela era policial. E eu tenho 43 anos, tá? Em 1900 e bolinha, né? Parece que meu pai biológico estava preso. E ela ia visitar, e por algum motivo eu nasci lá, né? Não era no sistema prisional, eram as delegacias, né? Tinha aqueles locais que deixavam os presos, acredito que foi ali. E aí, a minha mãe biológica ia sempre visitar o meu pai que estava preso comigo, bebezinha. E a minha mãe era policial e sempre me via. E ela falava assim, você era tão bonita, e eu achava ruim você ir lá ver. Aí até que um belo dia eu pedi. Eu pedi. Ela falou, você me dá ela? Né, gente, a gente tá falando de 1982, tá? Não tem essa legislação de agora, né? E aí ela deu, porque ela já tinha não sei quantos filhos. Aí disse que a minha mãe me levou pra casa. Aí me disse que meu pai se assustou, falou, Vanilde, de onde tu veio com essa criança? ela devolve. Ela falou assim, não, ela vai passar esses dias com a gente. Ele, não, devolve, filho dos outros. Ela, não, vou passar só essa semana aqui. Aí disse que quando chegou o dia de levar de volta, meu pai falou, não, já que pegou, já que pegou a criança, bora ficar com ela. E assim foi a minha infância. Aí acho que, se eu não estou enganada, acho que o processo de adoção mesmo foi terminar ali. Eu lembro que eu já tinha uns 10 anos, 9 anos. Então, assim, eu tinha muita consciência de que eu era adotiva e tal. Eu vim saber da história da parte do presídio muitos anos depois. Essa parte eles nunca contaram como foi. Dando uma maciada. Né? Depois, já adulta, acho que a pessoa que quando queria me ferir um pouco, assim, né? Falar assim, que mexe com a nossa história, né? E aí eu descobri que era verdade e tudo mais. Então, assim, meus pais eram policiais, então, assim, eu estudei em escolas privadas por muito tempo, tive uma educação bacana, Então interessante. Sua história, assim, embora tenha começado da forma que começou, você teve oportunidades que outras pessoas geralmente não têm. Não tem, de fato. Doutora, a gente vai para um intervalo rapidinho, daqui a pouquinho a gente está de volta. Olá, estamos de volta com o plenário. Eu sou Josi Gonçalves e converso hoje com a doutora Rafaela Albuquerque, que preside a Comissão de Igualdade Racial da OAB Rondônia. Queria falar com você sobre essa obra aqui, sobre essa cartilha. Ah, meu Deus. Essa mulher teve a coragem de, assim, teve um dia que ela me ligou e falou assim, tem um projeto, tem uma coisa e quero para ontem.
Opa, o que é? Sem nenhum real no bolso. Quero fazer uma cartilha de letramento racial. E aí eu me juntei a ela nessa tarefa de 30 dias Foi. de Meu construir, Deus, elaborar conteúdo, elaborar roteiro. faz de novo. Faz de novo, ela faz revisão técnica, jurídica. Tivemos também o apoio da Doutora doutora Débora, que trabalha lá no Tribunal de Isso, Justiça. que ela... Tá até aqui o nome Isso. dela. Honorato. Débora Honorato, que ela é consultora em educação antirracista. Isso. E resultou nesse trabalho, é lindo. E eu queria que você falasse sobre essa cartilha, o desafio. Como é que surgiu a ideia de fazer essa cartilha? E também explicasse depois o que é letramento racial. Olha, minha amiga, a cartilha surgiu da seguinte forma. Eu tinha, quando o nosso presidente foi eleito, mais de 3 anos atrás, na primeira eleição, na primeira vez que ele foi eleito presidente, eu fui para a comissão O presidente Márcio Nogueira, presidente Márcio Nogueira. Eu fui presidente da comissão de meio ambiente, porque eu sou, a minha especialidade são crimes ambientais, e eu fiz um evento, né, a primeira conferência ambiental da OAB, e no interior foi da comissão que eu presidia. Era uma comissão que me trazia muito prestígio, até eu sou uma iniciante, para quem não sabe, gente, eu tenho que, eu vou fazer, acho que fiz esse ano 4 anos de advocacia, eu sou uma jovem advogada, gente. E me trazia um prestígio bacana e tal, a gente fez um trabalho bonito, muito bem visto na ordem. Só que eu sempre falava assim, doutor, tá faltando a gente falar mais sobre racismo, a nossa OAB falha. Eu falei assim, acho que a gente falha nesse aspecto, acho que a gente não está abarcando, trazendo essa luta. Ele, o que você acha? Você quer presidir a comissão? Eu falei, não, eu morria de medo de não saber realmente fazer acontecer, né? Aí passou o ano, continuei na comissão de meio ambiente. Aí eu falei, doutor, sabe uma coisa? Eu vou abrir mão da comissão de meio ambiente, eu vou para a igualdade racial, bora fazer um trabalho lá. Ele, tem certeza? Eu falei, tenho. E foi um chamado mesmo, que eu sabia, ali no meu coração, eu falava assim, não, gente, tem que ter, a OAB tem que fazer. Quem te conhece fala que você fez um excelente trabalho à frente da comissão de meio ambiente. Sim. Mas quem viu essa transição para essa outra comissão disse que você floresceu, assim, Sim. Tá no lugar certo. Sim, todo mundo fala assim, eu recebi um elogio muito interessante esses dias, que ela falou assim, Rafa, quando eu soube que você ia pra lá, eu sabia que ia dar certo. Aí eu falei, gente, calma. Mas assim, é porque quando eu comecei mesmo, né, que saiu lá a minha nomeação, ser a presidente da Comissão de Igualdade Racial, e aí eu pensei, meu Deus, e agora? Tem que fazer acontecer, tem que trabalhar. Aí eu pensei, eu vou fazer... Pensei em fazer uma roda de conversa, depois pensei em fazer uma palestra com advogados negros. Eu falei, cara, não tá. Eu falei, como é que eu vou iniciar algo falando sobre racismo se a minha casa ainda não estava nem preparada? Porque a única coisa que eles têm sou eu. Até agora. Sou eu. Então, eu falei assim, então eu tenho que fazer com que a ordem abrace 100% essa iniciativa que a gente está fazendo. Aí eu falei assim, vou fazer letramento racial da OAB. Como? Não sei, vou pensar agora. Aí pensei, como, né? Como? Aí eu falei assim, aí falei com o Nelson, que é o nosso secretário, eu falei, Nelson, eu acredito que a gente tem que fazer o letramento racial da OAB. Eu vou atrás de ver um profissional extremamente letrado, né, para a gente fazer o letramento dos funcionários, depois dos presidentes de comissões, do conselho, né, trazer mais a temática. Só que depois eu fiquei pensando, eu falei, não, mas espera lá, a gente precisa do material. Gente, tudo é construção, né? A gente precisa do material. Eu falei assim, não, cancela isso aqui, bora fazer o material primeiro. Aí foi quando surgiu a cartilha. Eu falei assim, cara, bora fazer uma cartilha, né? No começo eu pensei até que a gente fosse fazer algo mais simples e tal, só que a gente foi evoluindo, né? Para trás das coisas e tal.
para que a gente É um pudesse... mini livro isso aqui, É um né? mini livro. Ele é um mini livro, ele é pesquisável, tá, gente? Tem muita coisa boa aqui. E aí a gente foi, eu falei assim, não, vou fazer a cartilha. E aí eu lembro muito bem do momento que era uma reunião da sessão do conselho, aí eu peguei, fiz todo o projeto, mandei para o presidente, mandei para a tesouraria, né? E aí eu falei assim, agora tem que ir atrás de... Aí fui atrás de você, né, para fazer o Foi. orçamento. Gente, não é fácil, tá? A gente fala assim, que vai fazer as coisas, mas só Deus sabe como é que é, né? E eu falava assim, Josi, calma que eu tô conseguindo aqui o dinheiro, né? Fui atrás de orçamento, então liguei para muitos amigos advogados. Ela é uma cartilha feita 100% com dinheiro de apoiadores advogados, foi a advocacia quem patrocinou essa cartilha, e eu ligava, gente, patrocina, eu preciso pagar minha jornalista, eu preciso pagar o diagramador, eu preciso pagar não sei o quê. E a galera falava assim, espera um pouquinho que eu vou mandar, e realmente mandava, sabe? Assim, eu fiquei muito feliz por eles terem acreditado, e a gente fez essa cartilha que traz conceitos. Gente, você vai ter conceito de letramento, de colorismo, você vai ter exemplos práticos que a gente colocou. Um elogio muito grande dessa cartilha é que ela não fere as pessoas. Eu não queria algo que ferisse pessoas brancas. Eu quero trazer elas para a luta, porque a nossa comissão é de igualdade, né? Não é de superioridade nem nada, né? É trazer para apoiar, para ler, para entender, na verdade, fazer parte da luta. Para quem não sabe, para quem não entende, o que é letramento racial? De uma forma mais simples que eu posso dizer aqui para que todos compreendam, é estudar. É ler, é saber um pouco da história, é saber aquilo que não é ser um antirracista, é você se adequar. É uma adequação social. A gente foi adequado a rir, a fazer racismo recreativo, a, a entender que uma mulher preta ela é a empregada da casa, a entender que a maioria dos negros estão em empregos subalternos, entendeu? Então, isso, a gente tem que desmistificar isso, tirar essa visão das pessoas, né? É bem interessante quando a gente fala sobre racismo, que às vezes a pessoa branca fala assim, Rafa, mas eu não vejo esse racismo todo. Aí eu sempre penso assim, ó, se você não tá vendo, talvez você esteja cometendo, querida. Por isso que eu falei no início do Eu programa falei, sobre o racismo talvez. invisível. Talvez você esteja cometendo, porque a gente que é negro, a gente sente. E eu não gosto muito de usar aquele lugar de fala, né? Sabe que esses conceitos de lugar de fala ficou um pouco deturpado com o tempo. Mas é muito difícil uma pessoa falar que algo não me feriu, que é racismo, se ela não está no meu lugar, né? Porque é uma coisa muito cruel que as pessoas fazem hoje em dia, que é falar algo assim, você fala algo racista, e se eu ficar magoada, é porque eu não me aceito. Então a culpa é minha. Então, assim, é muito desmoralizante. Não sei se você já ouviu esse tipo de Sim, coisa, sim, já da acertei. pessoa falar assim, não, gente, não é culpa minha, né? Porque a pessoa não tem que ligar para nada, não é assim. Você tem que entender, você tem que compreender que a sua fala pode magoar as pessoas. E nesse contexto, doutora, dessa cartilha, dialogar com advogados, com estudantes, com servidores, com a sociedade de um modo geral, que impacto você espera que essa cartilha provoque nas pessoas, na sociedade? A discussão, né? O conhecimento. Como eu falei, essa cartilha não é para magoar ninguém, ela é para unir, ela é para desenvolver um diálogo de respeito entre todos nós. Porque, como eu te falei, o Brasil é tão misturado, a maioria das pessoas nem sabem que elas são negras, a divisão, se você é negro, se você é preto, se você é pardo, se você. Tem um vídeo muito interessante do Jô Soares, que ele fala como é que as pessoas se autodenominam, porque elas não sabem dizer quem elas são. Isso é falta de identidade. Isso é falta de identidade. E elas não sabem dizer se ela é negra, se ela é branca, se é mais ou menos café com leite. Eles respondem assim, eu sou café com leite. O que é café com leite? É o pardo, gente, mas que é negro, entendeu? Falar que é negro é muito pesado, se assumir negro. Eu lembro que quando eu era criança,
que eu dizia assim, eu sou negra, a pessoa fala, não, 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 você não é. Você não, eu não penso assim. Eu nem tava com baixo astral, não, mas a pessoa fazia eu me sentir baixo astral. Essa situação que você falou agora me lembra, por exemplo, que quando eu estava no ambiente com algumas amigas, e daí eu falava, não, porque eu sou negra. Aí, ai, pelo amor de Deus, gente, você é branca, você é Como? branca. Eu não me reconhecia como branca nunca, porque eu não sou branca, eu sou parda. Uhum. E daí eu chegava em casa e falava assim, amor, qual é a minha cor? Que cor eu tenho? Olha para mim e me diz, olha naquelas revistas de cosméticos assim, tenta Tem, achar minha cor. Eu acho que essa discussão ela é muito necessária, porque realmente as pessoas precisam se reconhecer como tais, né? acho que eu acredito, Josi, que o tempo vai fazer com que a gente não discuta mais, porque é indiscutível, no sentido de que de aceitação e de respeito mútuo entre todos nós, né? Eu sempre falo muito, muito sobre isso, que a gente vai discutir até que um belo dia a gente não precisa mais, você não precisa mais me descrever e não ser surpresa, eu não ser branca. Se você falar assim, ah, eu tenho uma amiga que é super interessante, que é inteligente, tal, 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 e a pessoa que tá ouvindo automaticamente não pensar numa pessoa branca e ela aceitar se ela vê uma pessoa negra, entendeu? Existe barreira hoje, desculpa me interromper, mas existe barreira hoje ainda, para quem acredita que não há, Hum. dos empregos para as pessoas que são negras acessar esses lugares de poder, de Ah, trabalho. muito, isso aí é visível, você não precisa de muito, a gente chega e encontra as recepcionistas, mas sempre teve, né? E que você seja belo, aí vem o que que é o belo? Branco, cabelo liso, olho claro, Né? enfim. Então, essa busca desse belo europeu é todo tempo, né? Então, assim, tem sim. E você vai nas lojas, ou é subemprego, ou é a cota da cota também, que é quando as pessoas, não, nós temos né? Você pode ter um currículo excelente, mas não está dentro do padrão que a gente Já gostaria. tive muito não, tá, gente? Às vezes as pessoas me veem na ordem e acham que sempre foi. Eu lembro que, fácil, eu lembro que muitas vezes eu era tida como intrometida. Porque eu queria estar lá, eu queria ouvir, eu queria participar daquelas coisas. E as pessoas, só que eu sempre fui de abrir porta, assim, mesmo que as pessoas não me quisessem, eu saía braba, né? Demitida também, vai, é muito intrujona, assim, porque se força a ser natural aquilo. Tem que ter pessoas diferentes, né? Você acreditar. Eu digo que a OAB, e aí é uma coisa que eu nunca vou poder falar mal, que eu digo, né? Foi onde me deu total espaço para desenvolvimento. Querendo ou não, essa gestão, né? Já, tá certo que quando eu entrei na ordem, já estava com 30 e poucos. Já estava tava com 39, 40 anos. Eu já era mais madura, né? Já não era mais menina e tal. Mas foi lá que eu amadureci mesmo, que eu desenvolvi, e eu não me via como liderança. Foi muito difícil, pronto, foi muito difícil eu me ver líder de algo. Eu sempre achei que eu era boa executora. Eu sempre achei que eu era boa executora. Mas líder mesmo, não me via. E foi lá que eu me vi líder. O presidente falou assim: você vai fazer, deu essa liderança e fui desenvolvendo até conseguir. Então, assim, não é fácil. Não é fácil, eu imagino. A gente está chegando no finalzinho do nosso Ah, podcast. Infelizmente, é tanta coisa para falar, sim, né? muito. Mas assim, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para jovens mulheres negras que pensam em seguir carreira jurídica ou até política. Sim, não desistam. É difícil, mas é possível. Educação sempre. Letramento, saber quem você é. Respeitar a si mesmo. Acho que é uma coisa que a gente muitas vezes não faz, que é o autorrespeito, o autocuidado. Saber da sua importância, da sua inteligência, que você é capaz e que se a pessoa não abriu a porta para você, você vai lá e abre. Eu digo também muito isso, vai lá e abre você mesma, né? E até a Beyoncé que diz, né? Você não quer ser meu patrão? Você não quer me contratar? Então eu serei o patrão. Então, seja você a sua patroa. É isso aí.
Quem quiser ter acesso a essa cartilha, como faz? Ela pode estar impressa e digital também, né? Impressa nós temos poucas impressas, né? Porque a gente fez uma amostragem, inclusive era para ter saído apenas digitalmente, mas você vai lá no site da UAB, coloca lá a cartilha de letramento racial UAB Rondônia, vai estar um linkzinho, clica e é só baixar. E de repente até escolas que queiram conhecer um pouquinho mais, a OAB está à disposição para isso? Você Totalmente disponível. Quem quiser que a gente vá até a escola, faça palestra, a gente vai, a gente conversa, tá? Gratuitamente, tá, gente? Não é pago, a gente vai lá conversar com as crianças sobre letramento racial. Levaremos algumas amostras, se tiver, né, ainda, se tivermos ainda. E o letramento, gente, racismo, só dando aqui uma última fala, é uma das piores situações, é o pior preconceito que você tem, que você não tem nada contra alguém, você não avalia a personalidade daquela pessoa, você não quer saber se ela é boa, se ela é má, se ela é bacana, você só vê a cor. Isso é muito difícil. E a tendência é você discriminar, você deixar essa pessoa fora das suas relações pessoais e de emprego só porque ela tem uma cor diferente da sua, né? E isso é muito ruim, isso é tão, como é que eu vou dizer assim, desmoralizante. Você desoportuniza viver socialmente com alguém porque ela não tem uma cor que você não acredita que é visualmente boa para você, que você goste, que você consiga ver, sendo que pessoas negras são pessoas que têm um passado apagado, a gente não sabe nem qual é a nossa descendência, né? As pessoas acreditam até hoje que a África é um país, sendo que ele é um continente, né? As pessoas não conseguem ver o mínimo, porque está tomado por um preconceito que é o racismo. Então, o letramento é sobre isso, para a gente estudar um pouco mais sobre o passado, ancestralidade, sobre as nossas raízes, né? Eu adoraria saber de que parte da região da África eu sou, né? Então, eu acho que vou fazer aquele teste de sim, tem consanguíneo teste para saber, genético. e teste genético, para saber, porque por exemplo, as pessoas brancas adoram dizer que é descendente de polonês, de alemão, de francês e tal, e a gente não sabe. Eu sou aqui de africano, mas a África é um continente, é grande demais. Pois é isso, olha, a gente fica feliz porque hoje a gente teve a oportunidade de falar aqui que cada palavra importa, né? Sim, E que a justiça, ela começa a acontecer a partir do momento que a gente começa a dar nome certo às isso. coisas, às pessoas, né? E que o direito, ele é sim uma ferramenta importante de transformação social quando ele ousa Vamos. reconstruir a história, né? E renomear o futuro. O compromisso maior dessa cartilha, você até perguntou ali, é romper com a dor, é transformar. E te trazer para essa. Eu super adoro saber que você é, é negra, uma não de pele escura, mas que compreendeu a necessidade e pesquisou e leu e com certeza aprendeu, né? E trazer mais essas pessoas para perto da gente, para que a gente possa desenvolver um trabalho que vai realmente mudar, que vai realmente socializar essas pessoas. E aí vem entender. Porque, amiga, lutar contra o racismo é tão complexo. Você tem que lutar sobre saúde, você tem que lutar sobre educação, sobre ressocialização, sobre o sistema criminal, sobre prisional. É muita coisa. Essa cartilha, ela é um tijolinho em cima de todo um sistema que ela foi feito para menosprezar as pessoas negras, né? Feita para nos manter escravos ainda socialmente. Então, eu acredito que isso é um pequeno passo e estou feliz por isso. Doutora, a gente também está feliz por ter o lançamento dessa cartilha, essa ferramenta tão importante para a sociedade, né? É. Concorridíssima. Verdade. Tá, quem tiver uma cartilha dessa. Gente, eu digo assim que a estética importa, né? Ela é belíssima, tá? Além de ter um conteúdo maravilhoso, uma das coisas que as pessoas mais falam também quando abrem ela, falam, ela é tão bonita. Eu falo, ela é. Aliás, vamos dar o nome de quem Sim, fez aqui, de sim. quem diagramou essa cartilha, que foi o profissional assim competentíssimo, César Prisinhus, que ele Isso. fez um trabalho realmente lindo, lindo mesmo. Vocês podem conferir depois no site da UAB. Obrigada por Obrigada. nos ajudar a ver hoje que
é pelas palavras que a gente faz equidade, Exato. né? O plenário de hoje fica por aqui. Você acompanha esse episódio no Rondônia ao Vivo, né? Maior veículo de comunicação digital do Estado, e também no Voz da Terra, no YouTube do Voz da Terra, que é também um veículo de comunicação de jornalismo independente. E a gente se vê no próximo episódio.